O capítulo começa com Atice ordenando a Sirin que saia pela porta dos fundos, pegue um táxi e passe a noite na casa de Yale. Atice abre a porta para Bahar, que entra correndo, gritando e procurando por Sirin por toda parte. Atice diz a ela que sua filha não está em casa porque ela vai ficar na casa de uma amiga esta noite. Bahar grita com a mãe sobre como é possível que Sirin e Sarp estivessem namorando e eles, que sabiam de tudo, encobriram ela e Bahar diz a Atice que mesmo sabendo o que Sirin havia feito, ele consentiu com ela e se atreveu a jogá-la fora de casa. Primeiro ela roubou da mãe e depois do marido. Atice jura que não sabia de nada. Bahar, muito zangado, pergunta onde está Sirin. Atice diz novamente que está na casa de uma amiga, mas ela não sabe onde mora. Bahar pega o celular da mãe e liga para Sirin, mas o telefone está desligado. Bahar diz a Atice que irá procurá-la. Ela sai de casa e se senta na entrada. Bahar chora incontrolavelmente enquanto Arif se senta ao lado dela para acompanhá-la. Então os dois voltam para o carro de Arif e quando voltam para casa Arif pergunta a Bahar se ele descobriu sobre Sarp e Sirin porque Yeris contou a ele. Bahar pergunta se ele e Yeris sabiam e não contaram. Arif diz que fizeram isso para protegê-la porque ela está doente. Bahar diz a ela com raiva que o que eles fizeram foi permitir que ela vivesse sob o mesmo teto que a amante de seu marido. Arif pede que ele pare de gritar, depois diz que se todos ficaram em silêncio é porque estão realmente muito preocupados com a saúde dele. Ele tem que entender isso. Bahar grita para ele parar o carro porque ele vai sair. Arif diz a ela que não vai fazer isso, e que vai sair quando chegarem em casa e se quiser pode parar de falar com ela, mas vai levá-la para casa. Bahar permanece em silêncio. Quando Bahar chega em casa, ele abraça os filhos e eles pedem em ver que vá embora agora mesmo. As crianças o abraçam, porque não querem que ele vá embora, mas ele precisa. Seida permite que Enver fique em sua casa esta noite. Enver tira a fotografia de Sarp e sai com Seida. Por outro lado, Sirin é recebido pela doutora Yale e seu marido, que lhe perguntam por que sua mãe pediu repentinamente o favor de deixá-la ficar naquela casa. Sirin conta que ultimamente tem brigado muito com a mãe e por isso decidiu se dar aquele pequeno alívio. O telefone de Yale começa a tocar e Sirin diz que deve ser sua mãe para saber se ele chegou em segurança. Yale pergunta se ela disse que eles estavam brigando. Sirin apenas olha para ela e o Dr. Yale responde. Atice pergunta se sua filha chegou em segurança, e Yale diz que sim. Atice diz que Sirin não pode voltar para casa por enquanto. Yale diz a ele que está tudo bem e desliga a ligação. No dia seguinte, Nizam entra no banheiro, onde encontra Bahar e pergunta por que agora ele sempre troca de roupa no banheiro. Bahar diz a ele que ele tem hematomas no corpo e não quer que eles os vejam. Nizam pede que ele permita que ele os veja. Bahar mostra a ela e pede que não se preocupe, pois com o tratamento todos os hematomas irão desaparecer. Nizam a abraça e eles se preparam para sair. Quando todos saem do prédio para ir para a escola, Arif espera por eles do lado de fora e os cumprimenta, mas Bahar agarra seus filhos e os leva embora rapidamente. Ainda irritada, ela diz a Arif que não precisa que ele os acompanhe. Bahar conhece Hikmet e lembra que ele lhe pediu o favor de encontrar uma pessoa e está esperando por ele com urgência. O velho careca diz a ele que está tudo bem e que ele cuidará disso. Nizam pergunta à mãe quem ela procura e Bahar responde que é a outra avó. Horas depois, Yelis chega ao refeitório de Arif e pede que ele saia para conversar. Ela diz a ele que por causa dele Bahar não quer falar com ela e ela está muito zangada. Ela queria contar-lhe toda a verdade, mas ele não deixou. Arif apenas a ouve. Mais tarde, Yelis vai até o apartamento de Seida e diz que lamenta não ter contado tudo a Bahar quando deveria. Yelis se sente tão mal que pega suas coisas e sai do apartamento de Seida. Nesse momento Bahar chega com os filhos e manda que a deixem sozinha com Yelis. Bahar diz a Yelis que já deixou claro que perdeu toda a confiança dela e não quer mais nada com ela. Yelis começa a chorar. Bahar pede a Seida que cuide de seus filhos esta noite porque ele vai procurar Sirin, mas Seida avisa que ele tem que trabalhar hoje. Yelis diz que ela pode cuidar dos filhos, mas Bahar responde que ela nunca deixaria os filhos com alguém em quem não confia. Bahar entra em seu apartamento e Yelis fica chorando. Enver conversa com Arif e conta que Bahar o expulsou de casa, mas ele não quer ir embora porque sabe que tem que cuidar deles.
Arif oferece ao homem para ficar com ele e seu pai. Arif mostra-lhe o quarto que pertencia à sua mãe e dizem a Enver que ele pode ficar lá. O homem agradece e avisa que amanhã, quando Bahar não estiver, eles levarão seus pertences. À noite, Alp e Peril estão jantando. Peril conta ao marido que o prato que a cozinheira preparou para eles é delicioso e que eles deveriam pensar em levá-lo para a América, pois lá é difícil encontrar a comida que gostam. Alp olha para o prato e lembra de uma época em que preparavam a mesma refeição com Bahar. Ele responde a Peril que não vão levar ninguém. Peril pergunta se ele já comprou as passagens para a América e Alp diz que sim e que partirão na próxima semana. Peril fica muito feliz, o abraça e o beija. Enquanto isso, vemos Arif e Enver se encontrando em uma loja conversando. Enver pergunta a Arif se há alguma mulher em quem ele esteja interessado. Arif diz a ele que existe uma mulher que ele ama, mas é um amor impossível. Enver pergunta por que se ele a ama. Arif diz a ela que ela pode não sentir o mesmo. Enver pede que ele lute por ela para que ela se apaixone por ele e conte como conquistou Atice. No dia seguinte, Bahar conhece Enver e pergunta por que ela não foi embora, eles não podem continuar morando juntos. Enver diz que entende, mas por enquanto ele vai ficar com Arif e depois vai procurar um lugar para ele. Bahar diz que está bem e atende uma ligação de Hikmet. O velho careca conta que encontraram a casa de Yulidé trilha como ele perguntou, informa que ela morava em um apartamento, mas rapidamente se mudou. Ele tem contato com uma mulher com quem estava conversando. Bahar pede que ele lhe envie o endereço desse departamento e ele irá ver quais informações consegue. Hikmet diz a ela que um de seus homens está lá, então ele a levará. Bahar sai com o homem de Hikmet, Enver olha para ela. Pouco depois, Bahar chega ao endereço que Hikmet lhe deu e bate no apartamento. Uma mulher abre a porta e Bahar pergunta se ela sabe onde está Yulidé. A mulher responde que se mudou e não teve mais notícias dele desde então. Bahar se apresenta como romance de Yulidé e mostra uma foto de Sarp para a mulher, que se lembra de tê-lo visto recentemente, quando Sarp também foi à procura de Yulidé. Porém, a mulher diz que nunca o viu e fecha a porta. A mulher liga e diz que Bahar veio visitá-la. Além disso, ele fez o que lhe foi pedido e negou ter visto aquele homem. Bahar pede ao homem de Hikmet que a leve para a casa de Atice. Bahar chega à casa de Atice para procurar novamente Sirin. Atice diz que ele pode ir quantas vezes quiser, mas não a encontrará. Bahar diz a ele que se Sap estiver vivo então Sirin deve saber onde ele está, ele sabe disso pela data das mensagens. Atice conta que essas mensagens foram enviadas por Sirin e não por Sarp. Bahar mancou o dia todo e está sentado na sala. Atice pergunta por que ele não consegue andar bem e Bahar diz que se ele não receber o transplante de medula óssea não poderá andar novamente. Porém, mesmo que Sirin seja compatível, ele nunca receberá sua medula. Ele prefere morrer a pensar que tem o sangue de Sirin nas veias. Bahar sai e chega para buscar os filhos na casa de Seida. Ela conta que procurava sua tia Sirin, mas não a encontrou. Doruk conta para a mãe que hoje na escola conversou com Bora e ele lhe contou que tia Sirin está hospedada na casa dele. Bahar olha para ele e pensa, agora ela sabe onde Sirin está escondido. Yale está na sala com Sirin e Musa, ela avisa que vai à cozinha fazer café. Sirin diz que ele não deve fingir com ela porque já sabe o que está acontecendo em sua família. Yale pergunta o que ele quis dizer. Sirin diz que seu filho Bora lhe contou que seus pais estão se divorciando. Yale fica bravo e diz a ele que eles nunca conversaram sobre isso na frente do menino, pois lhe ocorre ter contado ao filho. Sirin garante que foi o menino quem lhe contou e com certeza o que aconteceu foi que ele os ouviu conversando. Yale fica chateado com Sirin e diz a Musa que Sirin não é quem todos pensam, ele é um ser maligno que se atreveu a trair Bahar com o marido, por isso ele está ali se escondendo da irmã. Musa fica surpreso, e Yale diz a Sirin que ele não é mais Atice e exige que ele saia de casa agora mesmo. Sirin sai da casa de Yale e a rua fica muito solitária. A ondulante mulher espera um táxi, de repente vê um passar e Bahar é quem desce do veículo e fica cara a cara com o traidor. Mais tarde vemos Bahar chegando ao prédio onde mora. Ela está mancando, com roupas sujas, cansada e desgrenhada. Yusuf a encontra sentada e Bahar avisa que ela não está se sentindo bem, ela decide descansar um pouco e depois sobe. Mas Yusuf diz a ela que irá acompanhá-la.
Bahar se levanta e Yusuf a ajuda a ir ao apartamento de Seida. A loira abre a porta e ao ver o estado de Bahar fica impressionada. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima, amigos!